Graça e paz, queridos, boa noite. Nós estamos aqui nessa missão que o Senhor nos confiou para falar sobre esse tema, sobre abuso infantil, uma temática que a gente sabe que não é tão comum de a gente ouvir ou tão confortável de tratar, mas veio ao nosso coração esse desejo, esse projeto, na verdade, esse comando do Senhor. Eu queria, antes de mais nada, ler na Palavra de Deus o texto que o Senhor nos deu, para que a gente tivesse o norte desse tema e para que a gente pudesse entender a direção de Deus quando Ele nos deu esse tema. Provérbios capítulo 31, versículo 8, é o texto que veio ao nosso coração para a gente poder compartilhar e trabalhar sobre esse tema. Está escrito, Provérbios 31, 8, abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender. Seja o protetor dos direitos daqueles que estão desamparados. Então, quando a palavra de Deus diz para que a gente seja essa voz daqueles que precisam de uma defesa, que precisam de um auxílio, de um amparo, eu entendi no meu coração e a equipe também que a igreja, na verdade, ela desenvolve um papel social também. O papel social da igreja, ele tem que ser relevante, ele tem que ser expressivo e a gente não pode se furtar de falar de um tema como esse, embora, como eu disse, não seja um tema confortável, mas é um tema necessário. E nessa noite a gente se coloca aqui, nós já oramos, colocamos diante do Senhor. O propósito do Senhor nessa live é alertar, é trazer um papel de alerta mesmo para as famílias, para os pais, para que a gente desperte para esse tema que precisa ser tratado. E está comigo hoje aqui a nossa irmã em Cristo, a doutora Rejane Bispo. Ela vai se apresentar agora, eu queria que ela se apresentasse para vocês. Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Sou Rejane, sou psicóloga. Estamos aqui para falar desse tema que ainda existe muito tabu relacionado a esse tema. Tenho uma formação em psicoterapia infantil e nós vamos tentar discorrer sem muito peso. Isso. E depois de muita pesquisa, depois de a gente estudar bastante, algumas páginas na internet que falam sobre esse tema, que tratam sobre isso, eu trouxe aqui alguns dados que eu acredito que eles vão chamar a nossa atenção para a importância desse assunto. É um assunto que a gente não, como eu disse, não costuma tratar, por ser um assunto, como a Rejane falou, que além de ter muito tabu sobre ele, é um assunto bastante delicado para se tratar. E dentre as informações que a gente pôde somar e trazer aqui para a gente, para essa live, eu vi o seguinte, que poucos sabem aqui no Brasil que o mês de maio, por exemplo, é o mês dedicado ao combate ao abuso infantil. Antes dessa pesquisa, eu mesma não sabia sobre isso. A gente ouve muito falar do Setembro Amarelo, que é o mês onde se combate o suicídio, Outubro Rosa, com relação ao câncer de mama, né, o câncer feminino, e também o Novembro Azul, falando também sobre a questão do câncer de próstata, mas sobre o mês de maio, o Maio Laranja, a gente não ouve muito falar. Eu mesma não sabia que o mês de maio no Brasil, 18 de maio para ser mais precisa, é o mês em que se trata essa temática de combate ao abuso e à violência contra crianças, contra adolescentes. Essa questão da não informação, essa questão na verdade, dessa desinformação, ela é um indício de que esse tema ele é tratado de forma ainda muito escondida. Essa não divulgação é um sintoma do quanto esse assunto ele ainda é colocado ao lado, à margem, o quanto esse assunto ainda não é tratado. Então, quando a Bíblia fala que a gente tem que se colocar como a voz daqueles que não têm voz, que precisam de defesa, eu, na minha concepção, eu estava até comentando com o Rejane pouco antes da gente começar, que, na minha opinião, um dos grupos vulneráveis que mais precisam de apoio são as crianças. E a gente, tratando dessa temática, eu vi um percentual, Rejane, um dado aqui, que me assustou muito, a gente compartilhou no grupo. Em 2018 foi feita uma pesquisa onde foi descoberto que mais de 35 mil crianças e adolescentes até 13 anos foram vítimas de abuso no Brasil. E o que mais me chocou, o que mais chocou a gente, é que mais da metade desse número foi, esse crime ele aconteceu em crianças de 1 a 5 anos de idade. Essa idade me chocou muito, mexeu muito com o meu coração. Crianças entre 1 e 5 anos são mais da metade dos casos de denúncia. E o que mais me chocou ainda, além desses dados, é que desses 35 mil casos que foram apurados,
a gente acabou entendendo no decorrer da matéria que mais de 80%, Rejane, dos casos de abuso, eles não são denunciados. Ou seja, esse percentual já tão alto que a gente viu aqui, ele representa em média 10% da violência que realmente acontece com crianças e adolescentes. E 70% desses casos, eles acontecem no âmbito familiar. É por isso que, como a Rejane falou, é um tabu, porque, de fato, eles disseram aqui 70%, mas há índices que chegam a 80%, Rejane, de que esses casos de abuso, eles acontecem dentro de casa, sendo os agressores pessoas do convívio das vítimas e com relação de proximidade e confiança. Então, por ser um tema que aborda essa temática tão forte de violência contra a criança, especialmente a violência sexual, e por se tratar de um tema que envolve a família, a gente viu a necessidade como igreja de a gente começar esse trabalho. Eu acredito que a gente vai ter outras lives, inclusive eu quero deixar para o público que está ouvindo a gente, que a gente hoje não vai responder perguntas. Caso vocês queiram mandar perguntas, vocês podem. Numa segunda live, a gente já está trabalhando, né, com a equipe para uma segunda live, onde a gente vai sim responder perguntas e respostas. Se você quiser deixar sua pergunta aí, você pode. A gente vai preparar uma próxima live para responder essas perguntas. E hoje o nosso tema, Rejane, a gente quer abordar essa questão familiar, essa questão da importância do seio familiar, da relação familiar, do cuidado do pai, da mãe. E eu tenho algumas perguntas que eu vou fazer para a Rejane, ela já está preparada para responder. Algo que a gente estava comentando também é a questão da negligência. Eu não sei se vocês sabem, mas a negligência foi apontada dentro das pesquisas, Rejane, como uma porta de abertura para o tipo de violência que a gente está tratando aqui. A negligência, dentro dessa pesquisa que a gente fez, configura o seguinte: muitas vezes o abuso sexual, ele vem acompanhado de outros tipos de maus tratos que a criança pode sofrer em casa. Aquela criança que passa horas sem supervisão ou que não tem o apoio emocional da família, essa criança, ela é a mais vulnerável de todas. Por quê? Ela está sozinha, ela não está acompanhada, ela não tem o apoio emocional, ou seja, ela não encontra na família aquele apoio, aquela confiança, aquele esteio em que ela pode confiar para, se algo ruim acontecer com ela, ela poder pedir socorro. Então, eu queria começar perguntando para a doutora Rejane essa questão do papel da família, Rejane. Como que você vê? Ela é especialista em atendimento à criança. Eu queria que ela falasse pra gente, para você que é pai e mãe que está me ouvindo, desse alerta, dessa importância, Rejane, do papel do pai e da mãe dentro de casa. Bem, o papel da mãe e do pai para trazer emoção da criança é muito importante. E nós temos que ter uma consciência de que a importância desse papel está relacionada a você proteger o seu filho, a proteção. Como ela falou, negligência. Acontece muito tipo de negligência. Pelos pais trabalharem e terem os seus afazeres diários, muitas vezes esquecem um pouquinho da criança. Então eu convido a vocês hoje a olhar para seu filho, pais, eu convido a você a olhar para você e você se colocar na posição de filho. Se você fosse um pai, realmente, será que você está sendo um bom pai, protegendo devidamente o seu filho? Então eu quero dizer que a negligência é algo, é um abuso, já é um abuso e um tipo de abuso, né? Um tipo de abuso, né? Não é só físico, não é físico, é emocional. A negligência, ela causa essa lacuna que ela traz consigo outros males, outros tipos de maus tratos. Mas a negligência, na verdade, ela é uma porta aberta. A negligência é um abuso. A negligência é um abuso. A falta dessa proteção para a criança é um abuso. A falta do pai e da mãe presente no dia a dia, acompanhando, na escola, em casa, com quem essas crianças estão diariamente. Quais são os cuidados? Então, a importância dos pais nessa proteção é claro. Entendeu? Essa importância vai proteger o seu filho para o futuro, para um adulto, né, saudável. Um adulto saudável. E essa questão da negligência, a gente aponta também o nosso olhar para a questão dessa atenção. A gente sabe que essa questão da atenção, no dia a dia, como ela falou, há pais que trabalham o dia todo, que não tem esse tempo, talvez, não por negligência, mas por de fato não ter esse tempo, mas essa questão de saber onde essa criança está, de deixar essa criança segura, aonde se deixa, com quem se deixa. Eu acredito, Rejane, que esse olhar dos pais mais atentos, talvez essa primeira live de hoje seja para que a gente desperte. Eu acredito que se a gente hoje conseguir
pelo menos despertar a atenção desse pai para essa atenção, para esse pai, de repente, se analisar, será que eu estou olhando o meu filho? Será que a minha presença, será que a minha companhia, será que eu não estou sendo, de alguma forma, negligente no cuidado? E se esse pai se perceber negligente, que ele possa rever esse posicionamento, a gente já vai se considerar muito abençoado se a gente conseguir esse objetivo, né? Porque como falou aqui no estudo, essa questão da negligência, eu nem sabia que ela já é um tipo de abuso, como a doutora Rejane falou, já é um tipo de abuso, é um tipo de violência, né? Sim. Essa criança que fica à mercê dela própria, do cuidado com ela própria, não é só o abuso sexual em si, mas ela poder se machucar, ela mexer no fogo, ela poder se cortar, e sem falar, Rejane, eu quero que você fale para os pais também, é uma questão que pesa muito no meu coração, esse cuidado com a internet, com as mídias sociais, essa criança exposta o tempo todo à mídia, sem uma supervisão, que tipo de mal pode causar? Em relação à internet, às redes sociais, o que nós temos vendo na atualidade, temos visto muito a questão de as crianças, como os pais não têm tempo para estar ali cuidando, eles colocam um celular na mão de uma criança e ela vaga pela internet. E aí vem esses abusadores, né, se aproveitam da inocência da criança, né, e entram de forma sutil, de forma que os pais não percebam, porque eles não estão com a atenção voltada, né? E a importância do pai no desenvolvimento da criança é muito importante, porque você trabalhando com o desenvolvimento da criança, você estando próximo, junto com essa criança, você vai explicar, você vai orientar. E quando você não está próximo, quando você não está visualizando toda essa questão. Então, a importância do pai é observando a questão da internet, observando como essa criança está, o que essa criança está vendo, o que ela está olhando, o que ela está buscando, quais são as informações que estão chegando para ela. Então é muito importante, pai, é muito importante, mãe, você estar ligado com as redes sociais. Não deixe o seu filho à vontade, não deixe o seu filho à mercê dessas pessoas, porque eles estão aí, estão se preparados para avançar e tirar a inocência da sua criança. Tirar a inocência, tirar a vontade dela de ser feliz, de ser né? criança, de ser criança. Criança tem que ser criança, criança tem que brincar. Criança tem que brincar. Criança, e a importância dessa brincadeira. Quando ela brinca, sabe o que acontece? Ela está vivendo, ela está aprendendo, ela está conhecendo. E a importância do pai, junto nessa brincadeira. Chame o seu filho. Tenha momentos qualitativos com o seu filho. Interaja com ele, para que ele tenha uma pessoa para correr no momento que vier alguma coisa que ele não esteja digerindo bem, que ele não esteja sabendo como lidar. Então, pai, eu te convido a você prestar mais atenção nos seus filhos. Então, mãe, eu sei, pai, que você trabalha, fica o dia todo fora, mas quando você chegar, pega o seu filho um instantezinho, conta uma história, abraça o seu filho, a importância do afeto, desse amor. Envolva seu filho para que ele se sinta protegido. A proteção, a falta de proteção é uma violência. A falta de proteção já é uma violência. Então, eu convido você a prestar mais atenção, a se dedicar mais. Tira um instantezinho. Não precisa de dinheiro para ter tempos qualitativos, ter momentos qualitativos, não. Você compra uma pipoca, você chama a sua família para assistir um filme. E você dá qualidade de vida. Dá qualidade de momentos felizes, momentos de troca, né, de apoio. Eu estou aqui, eu estou lhe protegendo, eu estou cuidando de você. Se você precisar, eu estou aqui. Amém. Isso mesmo, muito bom. E a gente vê que essa criança, de repente, o pai, ele tem aquela ideia de afastar estranhos e coisas assim, isso é devido, mas de repente a gente está com um inimigo, eu posso colocar assim, entre aspas, dentro de casa, que é a internet. A internet não supervisionada, ela se caracteriza como um inimigo. E o abuso, o maltrato, a violência contra a criança, ela não é só física, ela tem também o abuso emocional, o abuso psicológico dessa criança que é exposta, por exemplo, à pornografia infantil. O abuso abuso verbal, a conteúdos que violam a criança, que agridem a criança psicologicamente. Sim. Não é só o abuso físico que a gente quer trazer esse alerta também. Essa questão da mídia livre hoje, ela é muito perigosa. Eu acredito que talvez ainda tenham pais e mães que talvez ainda não tenham atentado do perigo que é uma mídia, uma internet livre na mão de uma criança. O tanto de abusadores, como a Rejane falou, eu fiz uma pesquisa, a gente fez uma pesquisa
de quanta gente perversa tem na internet, se passando por criança, páginas criadas como se fosse uma criança ali, mas é um pedófilo, é um abusador, e que alicia aquela criança muitas vezes, e ela sem saber, ela passa as informações, ela cria um laço, ela cria uma amizade, achando que é uma criança também, quando não é. Então a gente quer trazer esse alerta. Eu já falei isso na igreja muitas vezes, a gente já tratou sobre isso, inclusive na igreja, mas eu quero trazer essa questão de novo. Pai e mãe, a gente tem que vigiar o que os nossos filhos estão vendo na internet. Hoje tem dispositivos, né, Rejane, de segurança, que bloqueiam sites impróprios, que bloqueiam conteúdos que são impróprios para crianças. A gente tem como instalar isso de forma gratuita nos celulares, no smartphone, na televisão. A gente tem que atentar para isso. A violência, ela na verdade, quando eu comecei a estudar, Rejane, sobre isso, ela tem um aspecto muito amplo. Não é aquela violência só que machuca o corpo da criança. Isso também, claro. Mas a violência psicológica, ela muitas vezes é negligenciada. Não se dá a atenção devida como se deve dar. E eu acho que essa criança que ela fica exposta a isso, buscando esse vínculo com quem está lá fora, na verdade é quando essa criança não tem esse vínculo dentro de casa. Aquela criança, né, Rejane, que se isola, que é antissocial, que não tem esse abraço, que não tem esses momentos de brincadeira, de felicidade, ela vai desenvolver. Eu queria que você falasse sobre isso. A maioria das crianças, ela muda o tamanho do comportamento. Quando o abuso é iniciado, ela já vai procurando, é a forma que ela tem de gritar, né? Como ela não sabe falar, contar, chegar, tá acontecendo isso comigo, e muitas vezes, porque o abusador fica coagindo o tempo todo, fica ameaçando, então ela não sabe como se comportar. Então, o que vai acontecer? O comportamento dela, como ela não sabe como falar, ela vai começar a se comportar de forma diferente. Então, você que conhece o seu filho, sabe quais são os comportamentos naturais dele, diários, então você vai ter que prestar atenção. As crianças ficam com comportamento agressivo, ela fica, muitas vezes, elas perdem o sono. Eu conheço pessoas que, por serem abusadas, a criança não dormia de forma nenhuma, acordava à noite gritando, chorando com medo. Gera um medo nessa criança. É um comportamento porque, como ela não tem como falar, ela vai começar a ter mudança de comportamento. Então, o que acontece? Elas não se comportam bem, elas ficam agressivas, elas ficam muito introvertidas. Muitas vezes elas vão muito cedo para a escola, né? E voltam tarde para se livrar muitas vezes do agressor, se o agressor for interno. E muitos deles são internos, são pessoas próximas, pessoas que muitas vezes elas alcançam a confiança primeiro dos pais. Elas alcançam a confiança dos pais e depois ela vai pegando a confiança da criança, né? E vai fazendo troca, fazendo jogos para que essa criança fique à vontade com ele. E ache que é uma coisa natural, daqui a pouco ele vai entrando. Então, quando você vê o seu filho muito retraído, quando você vê o seu filho mudando um comportamento relacionado a horário de acordar, de dormir, se dormir demais também, insônia, ou então não dorme. Então você olhe para o seu filho, busque o seu filho, converse com o seu filho, procure observar quem está ao redor. Isso. Né? Isso, quem está ali, né? Quem vive, fica diariamente com o seu filho? Quem são as pessoas que convivem diariamente com o seu filho? Então você vai observando e você vai perceber. E eles mudam mesmo de forma agressiva. Eles mudam, eles tentam, muitas vezes até quer falar, mas como é que ele vai falar? Muitas vezes o abusador é interno, dentro de casa, que as pessoas não vai dizer, ninguém vai acreditar em você. Ninguém confia, as pessoas não confiam, vão perder a confiança em você, não, vão se chatear se você falar, vão ficar chateadas com você, e você é o culpado. A criança ainda fica com sentimento de culpa. Muitas das crianças também, o comportamento fica muito, se tornam sensuais, né? Vai para esse lado da sensualidade. Uma sexualidade fora da faixa etária. Sim, uma sexualidade mais, né, eminente, antes do tempo, né, adequado. Então, são esses comportamentos que nós temos que estar observando diariamente dos nossos filhos, buscando, olhando o que está acontecendo, quais são as pessoas que se aproximaram. E muitas vezes o agressor conquista primeiro os pais, conquista primeiro a família e depois conquista a criança. É isso que eu quero falar, quero deixar para vocês, que você observe quem está próximo. Porque é uma pessoa de confiança, plena confiança. Não.
E ajude o seu filho, vá sempre ensinando, explicando, vá assim, mostrando para ele que tem parte do corpo dele que não pode ser tocada. Isso não é uma coisa pesada não, que vai tirar, né, a inocência do seu filho, não. Você vai mostrando, olha, esse local aqui tá guardadinho, ele tem até uma roupa especial para proteger, como nós protegemos os olhos com os óculos, né? Como nós protegemos os ouvidos muitas vezes com fones, né? Bem assim, nossas partes íntimas. Aí você vê, esse lugar tem até uma roupinha especial para ficar protegido, né? Você vai explicando, aí ninguém, só mamãe que pode pegar, só mamãe que pode cuidar, aí você vai dando um nome a quem realmente pode chegar e topar naqueles lugares íntimos da criança. É difícil, eu sei que muitos pais até com a criação anterior, que muitas vezes, né, os seus pais talvez não tenham lhe explicado, não tenham conversado sobre esse assunto com vocês, né, você tenha aprendido com o tempo, com a vida, porque não tem uma cartilha para ser pai. Não existe uma cartilha, não existe lá já, né, regras, todo pai tem que fazer isso. Não, simplesmente nós vamos aprendendo, observando, mudando o nosso comportamento também. O meu comportamento teve que ser mudado muitas vezes como mãe, porque simplesmente eu aprendi de um jeito, mas meus filhos eu não queria repetir, trazer tudo que eu passei para os meus filhos. Então, dessa forma, eu consegui alcançar, melhorei um pouquinho, teve muitas coisas que ainda precisava melhorar, mas alcançar os meus filhos. E você, pai, também vai conseguir alcançar os filhos. Agora, você tem que observar, analisar quem está próximo, perceber quais são as pessoas que se aproximam, né? Que muitas vezes você deixa aí, vou levando, vamos passear, vamos no armazém, observe o seu filho, analise os comportamentos dele, anteriormente, como é que seu filho se comportava, e agora, como é que ele está se comportando? Muitas vezes não perde, as notas escolares abaixa, né? Isso, queda escolar. Existe uma queda escolar, sim, do rendimento escolar, não é isso? Aí você fica tentando. No caso, o pai quando vai buscar, acha, não, é o meu filho, ele está com algum problema, mas um problema que muitas vezes a rebeldia, é rebelde, não é isso? É rebelde, essa criança é rebelde, essa criança não serve para nada, é o que você fala, você não sabe de nada, e muitas vezes com essa questão do autoritarismo, né? O autoritarismo é relacionado aos filhos, que você não tem, criança não tem voz, não pode falar, criança tem que respeitar e obedecer. Tudo que o adulto falar, você tem que dizer sim, concordar e cumprir. Não é isso? Mas não, pai, ensine. Quando você ensina direitinho, quando você dá voz ao seu filho para o desenvolvimento, é uma coisa maravilhosa, porque ele vai desenvolver criatividade, espontaneidade, vai ser uma criança criativa e espontânea. Né? Ele vai ser uma criança criativa e espontânea. E ele vai, quando ele chegar alguém que faça alguma coisa que ele diz, não, está errado. Uma pessoa pensante. Isso. Ele vai ser uma criança pensante. Isso. Não é isso? Ele vai ser uma criança. Quando eu estou no consultório e eu começo a lidar com as crianças, né, no momento profissional ali, muitas vezes a criança ela quer ser ouvida. Isso. Ela quer ser entendida, ela quer que alguém pare, observe ela, que dê limites. Isso. Que muitos pais, uns são liberais demais, outros são autoritários demais. Não tem o meio termo. Uhum. Segundo Aristóteles, diz que a justiça está no meio termo. Isso. A justiça está no meio termo. Então, é nesse meio termo que eu quero te chamar nessa noite, para que você observe, preste atenção, analise, que você não deixe o seu filho à vontade demais, nem prenda demais, nem solte demais. Muitos meus pais falavam assim, nem pode soltar demais, nem pode prender demais. Isso. Tudo no meio termo. Isso. E é nesse meio termo que você vai ser amigo do seu filho, isso. Ser companheiro. Isso. E para o pai, ele chegar nesse ponto de perceber essa mudança na criança, tem que ter relacionamento. Né? O pai e a mãe que está sempre ausente no sentido de não ter esse vínculo emocional, que tem essa lacuna de não saber se o menino está bem, se não está. Tem pai que sequer nota que o filho mudou. Então, essa questão da proximidade, ela além de trazer benefícios para toda a família, de estreitar os laços, ela também é um vínculo de proteção. Esse pai, ele vai conseguir perceber essa mudança na criança. Sim. Porque o pai que não tem o convívio, que não tem essa proximidade, a criança muda de humor e o pai sequer percebe. Não percebe. E outra coisa também que a gente quer deixar claro aqui é que a criança que apresenta essa mudança de comportamento, não necessariamente ela pode estar sofrendo abuso. É um indício de uma possibilidade, não é um fato
fechada. Ela pode estar passando por um momento difícil na escola, ela pode estar passando por algum problema de saúde, enfim, mas essas são características comuns em casos de crianças que são abusadas. Todas essas características que a doutora Regiane falou, elas foram encontradas em crianças que sofreram de fato abuso. Mas elas não são necessariamente todas elas indícios de que aquilo está acontecendo, tá? Então a gente não quer assustar o pai, não quer assustar a mãe. A gente quer com essa live despertar, trazer esse olhar para essa questão que infelizmente não é debatida, não é muito falada, não é muito discutida na mídia. A gente não vê muita live sobre isso, a gente não vê a igreja interessada em falar, a gente não vê o governo tão interessado em falar. Então a gente hoje está vindo aqui para trazer esse alerta, como eu falei no início, esse despertamento desse assunto que, infelizmente, irmãos, ele acontece dentro dos lares e, infelizmente, de novo eu repito, dentro de lares muitas vezes cristãos. A gente, infelizmente, encontra, Regiane, em casos que eu estudei, que a gente viu pesquisando, em lares de cristãos, de pessoas que servem a Deus e que a criança estava ali sofrendo abuso por um terceiro que convivia dentro de casa, que visitava aquela família e aquele pai e aquela mãe não sabia. Então, tá o dia todo fora resolvendo coisas. E aquela criança sofrendo abuso calada dentro de casa, muitas vezes por um parente, uma pessoa próxima, vinculada à família, e aquela criança sofrendo sem que ninguém soubesse. Até que aquilo explodiu e houve ruína total, porque não houve um preparo, não houve um auxílio para essa família, um amparo psicológico, uma ajuda. Então, essa live hoje, ela quer ser uma voz de alerta para pais e mães que hoje têm as suas crianças em casa, que tem crianças na faixa etária de 0 a 13 anos, ou adolescentes, pré-adolescentes também são alvo de abuso, num índice muito menor, porque já sabem se defender um pouco mais, mas especialmente os menorzinhos, de 1 a 5 anos. Essa faixa etária de 1 a 5 anos é onde tem o maior índice de abuso. E, Regiane, eu li também que 85% dos casos de abuso, 85%, irmãos, esse índice é muito alto. 85% dos abusos, eles acontecem dentro de casa. Com parentes da criança, com padrastos, às vezes com pai biológico. Então é um assunto que, por se tratar de algo tão íntimo, então de dentro de casa, ele é um pouco difícil de falar e alguns se esquivam de falar. Mas, irmãos, a gente tem que falar, porque a voz da denúncia é a voz que salva. A gente tem que atentar que, de repente, a gente está confiando em quem não deve confiar. Uma coisa que eu li também, Regiane, é que a criança, quando ela tenta falar sobre o abuso, aquelas que conseguem verbalizar um pouco mais, que conseguem se expressar, elas não têm o crédito por parte da mãe, do pai, não acreditam. Irmãos, eu quero dizer para vocês, irmãos e amigos que ouvem a gente, olha bem pra gente, criança não inventa história de abuso. Ela é médica, ela vai poder confirmar comigo daqui a pouco. Criança não inventa, irmãos, esse tipo de história. Criança não inventa que foi abusada. Criança não inventa que alguém veio e tocou nela indevidamente. Criança, ela não inventa isso. Eu já ouvi histórias na igreja lá onde a gente trabalha, onde a gente serve, crianças de 8 anos de idade que me procuraram para falar. Que sofreram tentativa de abuso, que o padrasto tentou abusar, tentou tocar nela de forma indevida e ela não entendeu. E aquela criança relatou aquilo para mim. Gente, quando eu ouvi aquilo, meu coração sangrou. Eu chorei junto com aquela criança. Eu orei, junto com o pastor, nós buscamos direção de Deus, chamamos aquela mãe, expusemos aquela situação e graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, aquela criança foi salva, aquele homem saiu daquela família. Graças a Deus eu acredito que aquela criança está protegida, a família está servindo ao Senhor. Foi um caso. Então eu queria que a Regiane falasse sobre isso com a gente também, sobre essa questão do relato da criança, dessa credibilidade que esse pai e essa mãe têm que dar. Tem crianças, né, Regiane, que às vezes eu li sobre isso e eu ouvi também. Às vezes a criança, por exemplo, ela começa a ter repulsa ou a ter medo de um determinado adulto. Que até ontem era o amigão, colocava no colo, colocava no ombro, brincava. De repente a criança começou a ter medo daquele adulto. Ela começa a ficar nervosa quando a mãe fala, vamos na casa de fulano, tio fulano vem pra cá. Aquela criança começa a esboçar um nervosismo. Isso é um indício, gente, isso é um sinal. Aquela criança, ela não ficou nervosa à toa, ela não gerou aquele medo do nada. Eu queria que a Regiane falasse sobre isso. Imagine só. Uma criança, ela para chegar a falar com uma pessoa, uma criança, ela está em desenvolvimento, que ela sofreu alguma agressão, imagina, ela ia inventar, né?
seria uma invenção da cabeça, uma mentira. Muitas vezes a agressão, o abuso é realizado por aquele que quer proteger. Isso. Aquele que está ali, que é para proteger. Imagina uma criança abusada por um pai. Aquele que era para ser o protetor, para ser o cuidador, que é o provedor. Se coloca, como é que essa se sente? Como é que essa criança vai chegar a falar para... Muitas vezes ela até tenta falar para a mãe. Ela tenta falar para a mãe, só que a mãe... Eu, assim, na minha percepção, quando a criança chega para uma mãe e fala, tenta explicar o que está acontecendo, e muitas vezes ela não sabe nem como explicar. Mãe, meu pai tocou no meu órgão genital e doeu. Ela não vai dizer órgão genital, pipi, né, no meu pintinho. Ela nem entende o que está acontecendo. Só doeu, não é isso? Nem entende o que está acontecendo. Aí, muitas vezes, a mãe expõe o filho, chega de frente com o pai. Aí, o pai, o que acontece? Muitas vezes ele vai ser agredido novamente. Uma agressão física. Então, eu convido a você observar a sua criança e quando ela chegar até você e dizer assim, mãe, eu sofri, aconteceu tal coisa comigo. O meu pai, o meu irmão, que quando eu estava no meu período de psicologia na faculdade, né? O que aconteceu? Nós estamos em muitas escolas. E nós descobrimos que nos bairros, né? Muitos bairros aí, as adolescentes, né? Muitas crianças, as adolescentes, a mãe grávida e a adolescente grávida do mesmo homem. Da mesma pessoa, no caso, do marido da mãe, do namorado da mãe, do padrasto, no caso. Então, nós descobrimos que até os irmãos, os próprios irmãos, eles abusavam de suas irmãs, e as irmãs engravidavam. Então, isso é real, isso é uma realidade. As crianças, quando elas chegam para você e falam, mãe, aconteceu isso, se você não acreditou, se você tem uma desconfiança, você tem a obrigação de procurar saber. Então, procure os órgãos necessários. Se você não é investigador, se a pessoa não é investigadora, não vai ter como lidar com a situação, procure órgãos necessários. Por exemplo, né? Os órgãos, o Conselho Tutelar, que é o mais próximo, no caso dos nossos bairros, não é isso? O Conselho, ligue para o 190, eles vão investigar, eles vão entrar a fundo. Isso o Disque Denúncia, justamente. Isso, o Disque 100, né? O Disque 100 dos Direitos Humanos, 100, você pode discar. Caso você tenha a suspeita, ou você saiba de um abuso, um vizinho, alguém que você esteja, pelo menos, suspeitando, a mera suspeita já pode ser denunciada, porque isso vai ser investigado. Então, o tema da nossa live é o quê? Abuso infantil quebrando o silêncio. A gente quer hoje, com essa live, eu vou repetir mais uma vez, ser uma voz de alerta desse despertamento, dessa quebra desse silêncio, de um assunto que muitas vezes não se quer falar, que a mãe não quer falar, que a família não quer tratar. Eu li também o caso de que a família muitas vezes ela chega a saber da questão do abuso, ela não nega o abuso, mas ela encobre. Aquilo fica abafado. Como que esse encobertar fosse resolver a situação, fosse apaziguar ou dissolver esse problema. E não acontece isso. E o abuso continua. O abuso continua. O abuso continua. E esse abusador, ele não abusa só dessa criança. Isso. Esse abusador, ele não vai abusar apenas de uma criança e ele não vai deixar de abusar de repente, não. Ele vai continuar abusando. Por isso da importância dessa denúncia. Por isso da importância de você ir procurar o órgão necessário. Aqueles que vai entrar com as devidas providências. Com as devidas providências. Então, você tem que procurar esse órgão. Então, você tem que procurar as pessoas adequadas. Procure se informar. Procure visualizar o que está acontecendo. Não deixe o seu filho e outras crianças serem abusadas. Isso. Temos que cortar, né? Temos que trabalhar de forma que essas pessoas elas paguem, né? Isso. Elas sejam, não é isso? Eu acredito que a omissão dentro desse tema, ela também se configura como sendo um crime. A omissão, na verdade, ela reforça essa força que o abusador tem. Ele se vê impune, ele se vê livre, ele se vê acima da lei. Né? Ele se vê aquela pessoa que está sendo, entre aspas, até inclusive protegido por essa família que está encobrindo. Então, a gente quer trazer essa voz de alerta, tanto para o papel da família, como de quem convive com uma família próxima, em que você percebe
essa situação de abuso. Se você suspeita, se você percebe, se é um vizinho seu, se é alguém do seu trabalho, não importa. Olha, eu sei que o nosso papel é denunciar, é fazer a denúncia e é orar também para que a justiça aconteça. A gente, como igreja, a gente não pode ficar apenas tratando de assuntos espirituais, eu digo no sentido temas eclesiásticos ou de dentro da instituição igreja, como instituição. Eu acredito que a igreja, ela tem uma voz muito expressiva, uma voz muito alta, que se a gente se somar para se levantar em prol de causas como essa, eu acredito que a gente vai poder contribuir, no mínimo a gente vai poder contribuir para um alerta e quem sabe, eu creio, eu acredito numa possível ajuda para essas crianças de uma forma mais prática e para que esses pais e essas mães acordem. Eu acredito que é um assunto, Regiane, que ele entorpece, ele deixa as famílias meio que entorpecidas pela vergonha, pelo medo, pelo constrangimento. Não é fácil falar de abuso, não é fácil falar desse tema. A gente se preparou, a gente orou. Imagina, a gente que não vivenciou isso, a gente que está apenas falando. Eu nem consigo imaginar como igreja, como cidadão, como pessoa, como pai, como mãe. Então a gente tem que tomar uma posição. E antes de passar para a Regiane a próxima pergunta, eu quero avisar, a Aleph me deu esse toque bem lembrado agora, que essa live ela vai ser também colocada no YouTube. A gente vai transportar também para a plataforma do YouTube, para que fique lá, para que mais pessoas possam ouvir, você possa compartilhar. Inclusive a gente pede que você compartilhe, que você publique essa live, para que mais pessoas possam ser alcançadas também para essa temática, tá certo? E falando sobre isso, Regiane, também sobre essa questão do abuso dentro de casa, a gente vê também essa questão, eu queria compreender um pouco mais essa questão dessa mãe que se omite, dessa mãe que tem medo de fazer essa denúncia, vendo que o próprio filho às vezes está sendo abusado. Eu como mãe eu não consigo compreender alguém machucando meu filho e eu me escondendo ou me esquivando. Qual é o tipo de mecanismo? Na verdade, esse abusador, ele também, ele tem esse domínio sobre essa mãe também. Como é que isso acontece? A mãe, no caso, o papel da mãe, no caso da vida da criança, porque no caso a família é a matriz de identidade da criança, não é isso? Ela é a matriz, ela é um locus, é um lugar onde a criança preparando para o social, não é isso? Isso. Um lugar de proteção. Essa mãe, relacionada na relação com esse esposo, esse companheiro, né? E, no caso, o medo de perder, o medo, muitas elas não trabalham, né? O auxílio econômico que esse homem provê. Que esse homem provê. E a questão também psicológica, né? A forma que ele trabalha nessa mãe também. Muitas vezes ela quer até falar, mas ela fica... também é muito amedrontada, as mães são muito amedrontadas. Intimidação. São intimidadas. Entendi. Entendeu? Elas são intimidadas. Essas mães, elas muitas vezes até percebem. Ela muitas vezes observa, mas por essa intimidação desse homem, desse agressor, né, que eles não agredem só quando você agride seu filho ou a sua esposa, não é isso? Elas são permissíveis. Entendi. Né? Elas permitem, e, às vezes por falta de conhecimento, por falta de segurança, por falta muitas vezes de apoio. O apoio, né? A importância desse apoio, a importância de quem está próximo, que observa algum tipo de violência dentro desses lares, dela poder chegar junto. A importância da igreja, né? A importância da psicologia, para estar acompanhando essas mães e essas crianças que são abusadas. Que a agressão a mãe também sofre, né? Muitas agressões, essa mãe é agredida, essa mãe vê os filhos serem agredidos, né? Vê os filhos serem abusados, e será que essa mãe, ela às vezes quer até se dispor para sair, né, para dar, mas um medo, né, essa intimidação, né, que ela sente relacionada a esse homem, essa pessoa que é aquele que deveria ser o protetor. Isso. A gente está falando, né, Regiane, de abuso infantil, mas sem a gente aqui de forma nenhuma quer apontar o dedo para essa mãe como sendo omissa ou negligente ou culpada. A gente quer também entender esse contexto da família. Essa live de hoje, na verdade, é uma temática que a gente sentiu no nosso coração de tocar, né, nessa questão da família como um todo, desse engajamento, desse abuso e dessa violência que essa mãe também sofre. Isso também veio para o nosso olhar, dessa mãe que também precisa de ajuda. E como a Regiane falou,
do papel da igreja nesse contexto todo, desse apoio, de não só o apoio de dar uma palavra, uma oração que tem o seu lugar e que, claro, são efetivos, obviamente, mas de um auxílio também no lado prático de uma psicóloga para estar fazendo esse trabalho de cura dessa alma. O corpo, ele sofre, mas o dano psicológico, né, Rejane, ele também é muito grave, é muito grande. Esse trauma de uma criança que é abusada, eu li sobre isso, a Rejane, a gente estava conversando, uma criança que sofre abuso, ela vai crescer sendo um adulto que leva esse trauma, que afeta a vida toda dessa pessoa. A vida profissional, os relacionamentos, a saúde física dessa pessoa. A Rejane, e mental. Você atende pessoas que sofreram abusos, como que é a vida dessas pessoas? Mulheres que sofreram abuso. E o que acontece na fase adulta de uma mulher que sofreu abuso? Ela tem perda de memória. Muitas delas me relatam que ela tem perda de memória. Ela não consegue gravar muita coisa, entendeu? Parece que é meio flutuante, esquece muito esquecidas. Assim, eu já conversando com algumas delas, assim, eu fui abusada e eu tenho medo dos meus filhos serem abusados. E por isso que eu estou aqui hoje, por todo esse medo. E algumas delas, além elas vêm atrás de uma filha, ficam com desconfiança. Ainda gera esse medo, gera essa angústia, com medo de que os filhos sejam também abusados. Isso é um trauma que se estende para os filhos. Baixa autoestima, não é isso? Depressão, muitas vezes, ansiedade. Muitas delas sofrem de uma ansiedade extrema. Muitas vezes elas têm medo, elas não conseguem ter uma boa comunicação, né, uma boa apresentação, elas não conseguem se expor diante das pessoas falarem porque elas... A estima, né? Não conseguem se olhar no espelho. Gera esse bloqueio. Bloqueio. Sim, não conseguem nem se olhar no espelho. Se sentem culpada. Foi abusada, se sente culpada pelo abuso. Porque o abusador, ele inculca isso na mente da criança. Sim, da criança. De que ela tem culpa. E na fase adulta, esse processo continua. Eles vão se perpetuando, né? Sim, eles vão se perpetuando. Não é uma coisa que... Os esquecimentos, por um tempo, parece que as pessoas esquecem um pouquinho. Mas com o tempo, parece que tem momentos que vem à tona. Elas me falam, tem momentos que parece que eu estou lá, vivendo. Entendi. A mesma agressão, a mesma situação, o mesmo abuso. E eu quis trazer a Rejane hoje aqui, porque a gente é uma igreja que a gente entende que todas as ciências, elas trabalham junto com a palavra de Deus. A gente, quando, por exemplo, está precisando de uma consulta oftalmológica, a gente vai lá, o médico cuida dos nossos olhos, ou de um ortopedista e várias especialidades, e a gente esquece que a nossa alma, as nossas emoções, elas também precisam de cura e de um apoio. A gente sabe que a palavra de Deus, Cristo lá naquela cruz, ele morreu, ele levou sobre ele todas as nossas dores, é como nós cremos, é como está escrito, mas a gente sabe que o psicólogo, assim como o ortopedista, um oftalmo, um pediatra e todos os outros, eles também trabalham em favor da palavra de Deus. Um médico, ele trabalha em favor da vida, em favor da cura. E essa questão da psicologia, quando ela é bem colocada, aliada à palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa. A psicologia, ela nunca vai substituir a palavra de Deus, bem como nenhuma ciência pode fazer isso. Mas a gente entende que a psicologia, ela é um ramo da medicina, da ciência, que é também uma continuação, um braço de Deus aqui nessa terra. Eu não consigo imaginar em mim mesma, eu não consigo mensurar como deve ser traumático um tipo de situação como essa de um abuso. Como isso deve afetar, como isso deve machucar, como isso deve marcar. Quando aquela criança expôs para mim o que ela sentiu, ou os sentimentos que ela teve antes do abuso, durante e depois, foi tão forte para mim, irmãos. Me marcou tanto, eu chorei muito. Quando eu cheguei em casa, eu fui para a presença do Senhor, eu chorei, eu me coloquei no lugar daquela criança, aquilo me marcou demais. E eu nem consegui imaginar passando por aquilo fisicamente. Então, é um tipo de situação que marca muito. E eu louvo a Deus pela psicologia, especialmente por esse ramo da psicologia que a Rejane se especializou, de atendimento à criança. E especialmente crianças com traumas, crianças que sofreram abuso, crianças que têm esse tipo que vivenciaram esse tipo de situação, e a gente poder ouvir os relatos de pessoas que passaram por ela e hoje estão libertas, estão funcionando bem na sua profissão. Essas mulheres, ela me contou alguns relatos anteriormente de mulheres que hoje conseguiram entrar numa faculdade, hoje conseguiram trabalho, casaram, se tornaram mães, estão vivendo bem, superaram esse trauma com a palavra de Deus e com o que ela aprendeu de ferramenta na psicologia. Ajuda, né? Isso.
Porque o abuso se perpetua por toda isso, eu uma queria vida. que você falasse sobre isso Entendeu? também. Porque elas buscaram ajuda. Né? Elas foram agredidas, elas foram abusadas, mas no momento que elas tiveram a oportunidade, elas foram em busca dessa ajuda. Isso. Elas foram em busca desse apoio. Uhum. Foram em busca da ciência, também, né, de Deus, para elas serem curadas. A cura realmente é real. A partir da fala, né? A partir da fala, a partir da ação, porque eu gosto muito do psicodrama. Ainda não estou me especializando em psicodrama, mas eu gosto muito do psicodrama. A partir da ação, a mulher vivencia e ela fecha aquele momento. E ela prossegue. E a cura acontece. Acontece, justamente ela prossegue. A cura acontece. Porque depois que ela fala, que ela expõe sem vergonha, sem medo, sem preconceito. Isso. Porque o medo delas, a maioria delas é o preconceito das pessoas. Uhum. Porque nós, como mulheres, deveríamos nos apoiar mais. Mas muitas Concordo. vezes nós começamos já a julgar. Entendi. Julgamos, então essa pessoa não tem assim, essa facilidade de falar. Depois de muitas sessões, até chegar ao ponto, né, aonde elas querem chegar, depois elas vão, né? Eu tenho que gerar confiança, isso, liberdade, para que elas se sintam bem onde elas estão, elas se sintam bem, elas se sintam... Aí eu tenho que gerar, para até que elas começam a falar, a relatar o que aconteceu, qual foi o momento. Muitas delas têm dores de cabeça, sabia? Que, no caso, esse transtorno, esse trauma, gera dor de cabeça, dores estomacais, né? Ansiedade. Entendi. Entendeu? Então, muitas delas são curadas dessas dores. A partir daquele momento, aquilo vai... Só em liberar aquele trauma, Só liberar né? aquela fala, aquele trauma, contar para alguém, o apoio, né? A atenção. Entendi. Né? A empatia. Entendi. Até ele acontece. E muitas vezes eu me coloco assim com ela e às vezes eu estou falando o que ela queria falar. O que ela não conseguiu falar. E ela olha para mim e diz, é isso. Realmente, é isso que aconteceu. Entendi, maravilhoso. Que trabalho lindo, irmãos. E a nossa intenção também é essa, de a gente como igreja se colocar. O desejo do nosso coração, quem dera, a gente crê nesse momento, nesse ponto em que mais vozes vão se levantar para se somar, não como um dedo para acusar, mas como um braço se estendendo para ajudar. Tanto essa criança que sofre abuso, essa mãe que está envolvida dentro desse cenário todo também, que precisa de ajuda, que precisa de apoio, não de uma acusação, mas de um braço que se estenda, como a Rejane falou, de um pastor, de alguém vinculado à igreja, de um psicólogo, um assistente social. São vários setores se somando para apoiar essa vida, porque o nosso papel nessa terra, né, Rejane, é alcançar vidas. Rejane tem essa missão como psicóloga, eu tenho essa missão como esposa de pastor, um advogado que é cristão, um engenheiro que é cristão, qualquer cristão nessa terra, independente da profissão ou da missão em que a gente esteja, o nosso alvo é alcançar vidas. Nós temos o nosso alvo no céu, nossa meta não é essa terra. Nós estamos aqui por uma estação até o nosso Senhor nos chamar. E enquanto isso não acontece, nós não queremos ficar aqui, irmãos, omissos, apenas envolvidos nas nossas coisas, nas nossas quatro paredes. A gente sabe que tem vidas lá fora gritando, clamando por socorro. E quando eu orava esses dias, ano passado eu tive essa experiência, esse ano também, de estar orando, Rejane, por crianças, dentro dessa área de abuso que a gente está tratando aqui, irmãos, e eu ouvia o choro de crianças. Eu ouvi de madrugada orando, eu cheguei a ouvir no meu espírito o choro, o clamor, o pedido de socorro. Várias irmãs do grupo de intercessão, nessa mesma semana, tiveram sonhos bem parecidos, de crianças sendo abusadas em quartos escuros, onde havia apenas uma brecha e alguém ali conseguia olhar por aquela fresta e de repente aquela porta se escancarava, aquele abusador era denunciado, aquela criança era arrancada daquele quarto. Eu sei que sonhos proféticos, irmãos, eles acontecem e Deus nos mostra para que a gente tome um posicionamento. E diante disso que Deus tem nos mostrado, do que a gente tem colocado em intercessão, do que queima dentro do nosso coração, a gente preparou essa live hoje como esse pontapé inicial, eu acredito, de um trabalho, né, Rejane, que o Senhor vai... Passo a passo, Ele vai nos guiar, Ele vai nos dar um projeto, Ele vai nos dar
algo maior, de mais expressão, né? Que a gente possa, de fato, ter um espaço para atendimento. O sonho do meu coração e da equipe é que a gente tenha futuramente, no futuro bem próximo, um espaço para atendimento, para acolher essas mães, essas crianças, para tratá-los, para ajudá-los com o pão, com o alimento, com o abrigo, com o apoio psicológico, com a questão também da especialização em um trabalho, da profissão, levantar essas pessoas em Deus e como pessoas, como seres humanos, tratadas, curadas, reinseridas na sociedade com um papel, né, que Deus criou para que elas desempenhem. Então, o nosso braço e a nossa voz em prol, como diz Provérbios 31, daqueles que não têm voz. E a Bíblia disse, abre a boca em favor daqueles que não podem falar, irmãos. E o nosso papel como igreja é sentir essa dor e é a gente sair do nosso lugar cômodo, confortável e tocar em assuntos e ir a lugares onde poucos querem ir, sabe? Ver coisas que poucos querem ver. Não é fácil ouvir uma criança contar sobre um abuso e você vê marcas do corpo dela, você vê marcas nela, no corpo dela de machucado, ferido, sabe? Marca física do abuso. É muito doloroso. Uma criança que te olha e diz, tia, por que isso aconteceu? Eu tenho culpa? Ele disse que eu tinha culpa. Então essa criança, além de estar machucada, abusada, ela se sente culpada. Sabe, isso é uma cadeia do diabo e eu acredito que chegou o tempo, irmãos, da gente se levantar como igreja, como voz. Provérbios 31:8, irmãos, é o tema desse nosso trabalho que tem nos dado força, tem nos dado coragem, ousadia, né, Rejane? Sim. Da gente estudar, da gente pesquisar, para que a gente seja essa voz. Eu sei que Deus, Rejane, Ele não colocou você para ser uma psicóloga, não colocou o desejo dessa profissão no seu coração só para que você atenda seus pacientes no seu consultório. Eu acredito, irmãos, que Deus vai usar essa mulher muito além das quatro paredes do consultório dela, para que ela seja uma voz para uma geração. Sabe, irmãos, tem uma geração de crianças, de adolescentes, precisando da nossa ajuda, precisando de socorro, precisando, irmãos, do auxílio da igreja, para que elas sejam ouvidas, para que elas sejam socorridas, para que elas sejam salvas e libertas. E a gente está aqui nessa noite para ser essa voz, para ser esse braço que encoraje, que auxilie. E eu queria deixar uma palavra para as mães que estão nos ouvindo, para os pais que estão nos ouvindo, que você pode nos procurar na nossa igreja, você pode procurar a Rejane, né, como psicóloga, como profissional. Ela atende no consultório dela, através de plano de saúde, etc. Mas ela também faz atendimentos sociais, como a gente chama, atendimentos sociais. Ela não cobra para isso, ela tem doado um dia dela na semana, ela tem doado para o reino de Deus. Ela não atende no consultório, ela doa esse dia da semana dela para o reino de Deus, em prol de atender famílias, pessoas que precisam de auxílio. Então, que a nossa voz hoje possa ser essa voz de auxílio, que possa despertar no seu coração. A gente já está terminando, passa muito rápido. A gente tem alguns minutos ainda. Eu queria que você falasse mais alguma coisa, querida, deixasse para os pais uma palavra. Nós vamos orar também daqui a pouco. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade, né, que me foi dada. Eu espero que eu tenha contribuído, né, para que as pessoas compreendam o que é o abuso e a importância dos pais na convivência, no desenvolvimento da criança, a importância desses pais no dia a dia da sua criança. E eu quero falar que denuncie. Você tem que denunciar. Você não pode ser conivente com essa situação. Isso. Porque também você está contribuindo. Se você for conivente, você também está sujeito. Não falar não resolve. Não resolve. Não é isso? Você tem que denunciar. Eu convido a você a denunciar. A não ficar calado. Seja essa voz. Amém. Seja essa voz dessa criança que está sofrendo abuso sexual, abuso psicológico, físico. Seja essa voz. Isso mesmo. E a gente quer voltar a falar, eu sempre quero reforçar isso, do papel do pai, da mãe, daquele que é responsável pela criança, seja um avô, uma avó, o responsável. O cuidador. A gente tem na nossa mão, quem tem uma criança em casa tem uma bênção.
Quem tem uma criança em casa, irmãos, tem um tesouro. A Bíblia diz que os filhos, eles são a herança do Senhor. Então, quem tem uma criança em casa tem uma herança. E quando a gente fala em herança, quando a gente fala, fulano recebeu uma herança. Qual é a ideia que a gente tem de herança? Que é uma coisa boa, que é uma coisa que vai acrescentar, é algo que vai somar. Então, quando a Bíblia chama uma criança de herança, a Bíblia está querendo dizer em outras palavras, você tem algo precioso na sua casa. Você tem algo precioso que foi confiado na sua mão. Eu tenho 2 filhos, hoje um deles tem 21 anos e o outro tem 15 anos. Um é adulto, esse bonitão que está aqui ajudando a gente, um é adolescente. E eu me considero alguém rica, abençoada, por ter 2 heranças que o Senhor me confiou. Então, quando a gente tem uma criança, né, Rejane, dentro de casa, a Rejane tem uma moça de 20 anos. 20 anos, a Isadora tem 20 anos. Então a gente tem uma herança dentro de casa que a gente criou, que a gente educou, ainda está criando, ainda está educando. Então, quem tem uma criança dentro de casa, irmãos, quem tem um filho, tem uma herança. Eu acredito que esses meses de isolamento que a gente ficou em casa, sem poder ir ao trabalho, sem poder ir à igreja, sem poder sair de casa, eu acredito que esse tempo contribuiu de forma positiva, eu acredito nisso, para que a gente tivesse esse tempo de olhar para dentro de casa, para brincar com o filho, né, Rejane, para estar mais perto. A gente bateu muito nessa tecla na igreja, nesses 4 meses de culto que a gente está transmitindo online, nessa questão, olha, aproveite seus filhos, brinca com eles, assiste um filme, joga uma bola com ele, curte seu filho. A gente tem o dia a dia tão corrido, né, e esse tempo que a gente ficou isolado dentro de casa, foi um tempo que eu acredito que muitas famílias, pelo menos as famílias do Verbo da Vida Lamarão, eu acredito que devam ter aproveitado, que a gente instruiu muito sobre isso. E olha para essa criança, olha para o seu filho como algo precioso. Não deixa com qualquer pessoa, não deixa com qualquer um, não deixa assistindo qualquer coisa. Protege o seu filho de todo tipo de influência externa, quer seja de pessoas, de internet, do que quer que seja. Cuida da herança do Senhor, né? Cuida da sua herança. O Senhor, Ele confiou. E sabe, irmãos, um dia lá na glória a gente vai prestar conta para o Senhor. Ele vai pedir contas para a gente dos filhos que Ele nos confiou. Os filhos da gente, né, Rejane, eles não são nossos. O Senhor nos dá essas heranças para que a gente cuide e devolva para eles. Os filhos que o Senhor nos dá são heranças que a gente cuida para o reino de Deus e para devolvê-los para o Senhor. Que a gente possa ter esse entendimento de quão precioso é ter uma criança na nossa responsabilidade e do privilégio, não é só do povo falar o peso que é muito peso, é muita renúncia, mas da alegria que é ser pai e mãe, amém? Nós vamos orar agora. Você quer orar ou eu oro? Tá, então a gente vai orar agora, a gente tem 4 minutos. Eu queria que você aí onde você estiver, se você puder, que você fechasse os seus olhos, a gente quer fazer uma oração abençoando a sua casa. Pai, nós damos graças ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, pelo privilégio da gente ter esse canal, Pai, de divulgação, de publicação desse tema. A gente é tão grata ao Senhor, Pai, porque mesmo sem a gente entender muito como se faz uma live, coisas como essas, a gente está dando o nosso coração nesse trabalho, a gente está dando o nosso melhor para que famílias sejam alcançadas. Nós queremos liberar, declarar em nome de Jesus a bênção do Senhor em cada lar, em cada casa, sobre cada família que nos ouve, independente do credo religioso, independente de qualquer coisa. Nós queremos abençoar essa casa e essa família que nos ouve. Nós queremos declarar a paz do Senhor, a harmonia, o amor do Senhor, a graça do Senhor sobre cada pai, sobre cada mãe, para que possam educar os seus filhos e criá-los nos caminhos do Senhor, nos conselhos do Senhor. Nós protegemos cada criança, cada vulnerável, cada adolescente agora, Pai, no nome de Jesus. E se há casos, Pai, possíveis de abuso que essa criança possa estar sofrendo, que o Senhor venha ser aquele que revele, que traga à luz, que nada fique oculto, Pai, mas que tudo seja revelado, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada amigo, sobre cada amiga que nos ouve agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.
A gente é grato a Deus pela sua vida. Obrigada, Rejane, por ter saído da sua casa, ter vindo até aqui, aceitado o nosso convite. A gente é grato a Deus. E a gente vai estar anunciando nas nossas mídias a nossa próxima live que a gente vai trabalhar. A gente está tentando trabalhar dentro dessa temática, né, Rejane? Sim. Tocar pontos que a gente não pôde tocar hoje por conta do tempo. Você pode enviar sua pergunta também, como eu falei. A gente vai fazer uma triagem para a gente tentar na próxima live responder essas perguntas, tá bom? Então até a próxima, queridos. Obrigada pela sua participação.